Boa tarde, turminha. Olha a prova aqui novamente. Agora a prova vai dar início à nossa aula de geografia, tá certo? Primeiro vamos pedir a Deus que Deus nos dê uma aula de paz, de muita sabedoria e que Ele esteja no comando da nossa aula, tá certo, meus amores? Então, nós estamos falando de assuntos muito importantes e que vem preocupando muito, né, a população em geral. Falamos do desmatamento, falamos das queimadas, né? Falamos sobre o lixo, falamos como devemos usar a água e é justamente isso que nós estamos falando, que a prova vai dar continuidade a esse assunto. Hoje a prova vai falar sobre algo que nos prejudica, que nos preocupa bastante, que é o desperdício. E o que seria o desperdício, Pro? O desperdício é aquilo que a gente joga fora, que a gente acaba não reutilizando, compra e não usa, né? Desnecessariamente. E aí acaba a gente jogando fora. Hoje a gente vai falar sobre o desperdício da água e o desperdício de alimento. O desperdício da água acontece quando, Pro? Por exemplo, qual é a necessidade, a não ser que tenha alguma sujeira que não tenha como a gente retirar de outra forma. Mas qual é a necessidade de eu estar pegando e lavando todos os dias a nossa calçada? A gente, quando faz isso, a gente acaba jogando fora muitos litros de água, não é verdade? Então, se a gente varrer todos os dias a nossa calçada vai estar sempre limpa, né? A não ser quando vem um cachorrinho e faça aqueles trabalhozinhos, né? Que fica aquele cheirinho, aí sim. Mas fora disso, não tem necessidade da gente estar lavando todos os dias as nossas calçadas. Desde quando estiver chovendo, aí a gente aproveita e vai lá e vai tirando, né? Com a chuva, vai tirando aquela sujeirinha, mas calçada não se precisa estar lavando todos os dias, não é verdade? A gente também desperdiça água, sabe como? Quando eu tô lá tomando meu banho, aí estou me ensaboando, tchananana, e o chuveiro tá ligado. Aquela água está sendo usada desnecessariamente. Até o sabonete que a gente está usando, a gente está passando no corpo, a água está tirando. Então, como é que você tem que fazer? Você tem que se molhar, liga o chuveiro, depois desliga o chuveiro, passa o sabão no corpo, se serra tudo direitinho, depois liga o chuveiro novamente, aí sim o sabão vai saindo, tá certo? Não se pode deixar o chuveiro enquanto você estiver saboando. A mesma coisa quando vocês estão escovando os dentes. Você molha a boca, joga a água fora, a torneira, o que é que faz? Desliga. Escova os dentes, escovou. Aí sim, quando for enxaguar a boca, liga a torneira. De preferência, o mais interessante é se você puder colocar a sua água no copo. Porque aí sim você vai usar a quantidade certa. Você tem que colocar a quantidade certa. Se você, para escovar os dentes, utiliza, que é desnecessário, mas vamos dizer que você utiliza um copo grande, coloque apenas um copo grande. Eu acredito que um dente para escovar não precisa encher um copo com água, né? Então vamos aprender a economizar água. Tá passando todos os dias na televisão que já tem lugares que não tem água. Tá vendo aí? Os rios já estão secos. Imagine a gente ficar, olha, nesse calor que já está começando. Nós nem entramos no verão e já estamos, ó, suando. Imagine quando a gente entrar no verão, naquele solzão, e quando a gente for ligar o chuveiro, cadê a água? Não tem. Por conta de quê? Porque a gente desperdiçou tanto a água que a água, ó, acabou. Se imagine quando a gente for abrir a torneira para beber um pouquinho de água, para encher nos vasos e não tiver água. E aí? Então a gente precisa aprender a usar um bem tão precioso que é a água. A água é muito importante para o nosso corpo.
nós não conseguimos viver sem água, tá certo? Para molhar nossas plantas, que nos dão o alimento. A água serve para que a gente possa lavar nossa roupinha, ter nossa roupinha sempre limpinha. A água serve como fonte de energia, né? A água serve para que a gente faça a nossa higienização. Então, não se pode estar desperdiçando água. Se por um acaso vocês verem aí na casa de vocês, ou na casa do vizinho, ou na rua, algum encanamento que tiver quebrado, tem que acionar que órgão? A Embasa. A Embasa ela tem que ser acionada imediatamente para ela ver aonde está o erro e consertar, porque senão vai ficar jorrando água ó, lá. E aí, essa água vai para onde? Depois a gente vai ficar como? Olhe, depois que fica sem a água, não vai ter como. Não se pode chorar pelo leite derramado. Depois que o leite derrama, ó, babau. Então a gente tem que evitar esse desperdício dessa água. Outro fator muito importante é o que? O desperdício de alimento. Ó, existem milhões e milhões de pessoas que desperdiçam alimento. Restaurante é um dos locais que mais desperdiçam alimento. Às vezes também acontece da gente colocar a comidinha no prato e às vezes coloca sempre a mais. E aí, o que é que faz com aquele alimento? Joga fora. Não, a gente tem que colocar a quantidade que a gente sabe que a gente vai comer. A gente coloca lá, tô com um pouquinho mais de fome. Vou lá e coloco mais um pouquinho. Sabe por quê? Porque se a gente vai estiver jogando todo dia o alimento fora, vai chegar um dia que vocês ou a gente, né, vai pedir aquele pouquinho de alimento e não vai ter. Então a gente tem que evitar o desperdício, usar apenas aquela quantidade que eu vou de fato consumir, não é verdade? O que adianta eu chegar lá na feira, comprar uma dúzia de banana, se eu só como duas, aí eu vou pegar 10 bananas, as bananas vão amadurecer, vão ficar podres, eu vou jogar fora. Não é verdade? Nem tem gente que nem tem a coragem de pelo menos doar para alguém. Não é jogar fora. Olha, que desperdício, isso é até um pecado. Jogar um alimento fora. Então a gente não pode estar fazendo isso, cometendo isso. Desperdício, gente, não se pode acontecer. Olha, tá vendo? Você sabia que muitos alimentos produzidos no campo acabam indo para o lixo? Então, assim, os agricultores vão lá, plantam com tanto carinho, com tanto zelo, e aí a gente acaba pegando esse zelo, esse cuidado que as pessoas do campo tiveram, e acaba jogando fora. Isso não se pode. Diversos fatores causam o desperdício de alimento. No campo, existem casos que se utilizam incorretamente técnicas erradas de plantio, colheita e transporte de alimentos. Eu sei que para transportar um morango, por exemplo, ele precisa de um cuidado, né? Uma embalagem especial. Então, eu tenho que colocar o morango naquela embalagem. Se eu não colocar o morango naquela embalagem, o que é que vai acontecer? Quando chegar no supermercado, vão estar ruins, vão estar estragados, ó. Quanto alimento vai ser jogado fora? Na cidade, o desperdício pode ocorrer em supermercados, em quitandas, pela forma errada de manusear os alimentos. Até mesmo o consumidor que compra mais do que necessita, né? Então é isso como eu falei da banana. Se eu sei que eu só como 2 bananas, para que eu vou estar comprando 2 dúzias, 1 dúzia, né? Eu tenho que comprar meia, pelo menos. Não é verdade? Muitas vezes não aproveitam esses alimentos. A gente tem que saber aproveitar esses alimentos. Doando para alguém. As bananas, no caso, se eu sei que eu não vou comer, faço um doce. Não é verdade? O que não se pode é jogar fora. Tá certo? Nas feiras, a gente vê muito isso no final da feira. Alimentos sendo jogados fora. Dê para alguém, doe para alguém, ou use a criatividade, faça outra coisa, mas não se pode jogar alimentos fora. Nós brasileiros jogamos toneladas de alimentos fora, tá certo, meus amores? Então, essa aula está dizendo o seguinte para vocês:
fazer uma reflexão sobre o desperdício de dois elementos fundamentais para nosso bem-estar, que é a água, né? Sem a água a gente não tem como sobreviver, e o alimento. Já pensou a gente ficar sem alimento? Vai ficar com fome, ó, e daqui a pouco tá desmaiando, não é verdade? Então, pensem nisso, tá bom? Bom, a atividade de hoje vai estar na página 18, 19, 20 e 21. Como é que eu faço para estar respondendo as minhas atividades? Eu vou lá no assunto, faço uma leitura e vou conseguir responder o que está sendo solicitado aqui. Para responder, tem que ler novamente o assunto, tá bom, meus amores? Tentem fazerem isso, tá bom? Que aí vocês conseguem, ó, assimilar bem o que vocês estão estudando. Não esqueçam, às 16h20, a prova vai estar chamando vocês para fazer a correção. Estou no aguardo.